Que alegria grande podermos estar chegando até você para mais um encontro com a palavra. Nosso programa tem nos levado por um estudo panorâmico de toda a Bíblia. Já chegamos às cartas do apóstolo Paulo e Timóteo e a Tito, chamadas de cartas pastorais. No programa de hoje falaremos sobre a carta para Tito. Estudando a primeira carta a Timóteo, chegamos a certas conclusões a respeito do perfil de pastor que ele era. Jovem, sensível, amoroso, generoso e também tímido. O perfil de Tito é diferente, mais velho, maduro e equilibrado. Provavelmente Tito era o melhor pastor que Paulo tinha para enfrentar problemas e sugerir soluções dentro dos padrões de Deus. Paulo designou Timóteo para Éfeso e Tito para Creta, um lugar muito difícil para plantar e pastorear uma igreja. Essas duas cartas, 1 Timóteo e Tito, poderiam ser chamadas de epístolas pastorais sinópticas, porque o conteúdo delas é muito semelhante e as duas abordam o assunto da organização da igreja. Quase todas as denominações costumam ter um manual usado pelo pastor de cada igreja com as diretrizes da denominação. Esse manual do ministro dá todas as diretrizes a respeito da organização da igreja, como proceder em relação a casamento, funerais e batismos e outras atividades. Estas duas epístolas pastorais poderiam ser chamadas de o Manual do Ministro. A carta de Paulo a Tito é muito semelhante à primeira carta a Timóteo, exceto pela falta do toque pessoal que observamos na carta de Paulo a Timóteo. Aparentemente, a relação de Paulo com Tito era mais impessoal. Eles não deviam ser tão amigos, mas Tito era, provavelmente, o homem mais bem preparado para enfrentar situações problemáticas. A ênfase da carta de Paulo a Tito é líderes santos para uma igreja santa. Nessa carta, Paulo parece dizer: Tito, a única maneira de plantar uma igreja em Creta é com líderes tementes a Deus, que terão cuidado com a doutrina e viverão em santidade. Esse parece ser o tema central deste manual do ministro. Já comentei com você sobre a dificuldade da tarefa que Paulo incumbiu a Tito. Por causa dessa incumbência tão difícil, podemos concluir que Tito devia ser uma pessoa madura, um pastor sensato, também um bom negociador, muito bom para questões de reconciliação e situações delicadas. No capítulo 1, versículo 5, Paulo escreveu para Tito: a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Tito, que resolvia os problemas para Paulo, foi designado para consertar um problema na igreja. Houve um problema em Corinto. Tito foi enviado para Corinto. Houve problemas em Creta. Tito foi enviado para Creta. No capítulo 1, temos a impressão que o problema na igreja de Creta era o mesmo enfrentado por Paulo em muitos lugares, como, por exemplo, na Galácia. Famílias inteiras se desviaram da graça de Deus porque judeus pregaram que eles deveriam manter a lei de Moisés para ser salvos, ou seja, ser circuncidados. Também havia pessoas em Creta que ensinavam falsas doutrinas porque queriam tirar dinheiro dos convertidos. Esses eram alguns dos problemas que Paulo queria que Tito tratasse. Como grande parte do conteúdo da carta de Tito assemelha-se ao conteúdo de 1 Timóteo, não será necessário repetir alguns trechos, como as qualificações dos bispos e pastores que já vimos em 1 Timóteo. Mas quero destacar que Paulo fez exortações importantes. Por exemplo, para os puros todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Esta é uma palavra forte de Paulo a Tito. A beleza e outras coisas estão nos olhos de quem vê. Para o puro, todas as coisas são puras, mas para aquele cujo coração é impuro, tudo é impuro. No capítulo 2, versículos de 11 a 15, encontramos a essência e a beleza da mensagem de Paulo a Tito. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensinou a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo.
Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda autoridade. Ninguém o despreze. Você já viu alguma igreja que se chamasse a Igreja da Manifestação? Eu já. Podemos dizer que a igreja definida por Paulo na sua epístola a Tito poderia ser chamada de a Igreja das Duas Manifestações. Nesse trecho, Paulo fala sobre duas manifestações e diz que a igreja foi feita para existir entre elas. Paulo escreveu: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Paulo estava se referindo à manifestação de Jesus no seu primeiro advento. O nascimento de Jesus Cristo em Belém é chamado de a encarnação de Deus. Deus veio em carne, e toda a carne viu a salvação de Deus enquanto Jesus Cristo viveu sobre a terra durante 33 anos. Paulo chama isso de uma manifestação de Deus. Deus interceptou a história humana através de uma manifestação na terra. Paulo está dizendo que a graça de Deus se manifestou e ensina que devemos viver neste mundo de maneira sensata, justa e piedosa, enquanto buscamos outra manifestação de Deus. Estamos buscando a manifestação gloriosa de Deus quando Jesus voltar no seu segundo advento. É por isso que um bom nome para uma igreja seria a Igreja das Duas Manifestações, porque a igreja existe entre estas duas manifestações de Deus. A graça de Deus que trouxe nossa salvação manifestou-se quando Jesus Cristo veio. Esta foi a primeira manifestação. O Novo Testamento fala 380 vezes que Deus vai se manifestar outra vez através de Jesus Cristo. Jesus Cristo vai voltar outra vez. A igreja existe entre essas duas manifestações. A graça de Deus que se manifestou quando veio a salvação e a manifestação de Deus que vai acontecer quando Jesus Cristo vier outra vez. Deus sabe precisamente como Ele quer que sua igreja seja entre estas duas manifestações. Devemos viver de maneira sensata, justa e piedosa na presente era. Na primeira manifestação de Cristo, Deus nos trouxe salvação. Ele nos redimiu porque queria para si um povo particular, purificado e zeloso de boas obras. A palavra particular, que Paulo usa aqui, significa específico ou único. Lembro-me de um homem que andava para cima e para baixo numa rua, carregando dois cartazes, um na sua frente e outro nas costas. Quando ele se aproximou, vi que o cartaz da frente dizia: "Sou bobo de Cristo." E depois que ele passava, podíamos ver que o cartaz das costas dizia: "Você é bobo de quem, hein?" Ele formava um sanduíche de Jesus, só que ao invés de pão, eram cartazes. Ele queria passar uma mensagem: "Sou bobo de Cristo, você é bobo de quem?" Nesta carta, Paulo está nos dizendo que estamos no meio de duas manifestações de Deus em Cristo. Um sanduíche também. Desde que Deus trouxe salvação até a segunda vez que Ele manifestar tudo até o fim, a igreja será este povo particular. Paulo não quis dizer que devamos ser sanduíches para o Senhor. Ele não disse que devamos usar cartazes, nem nada parecido. Particular significa, neste contexto, o mesmo que um diamante raro. Só existe um, nenhum outro igual. Tenho apenas um quadro de valor. Um quadro é de valor porque é o único. Foi nesse sentido que Paulo usou a palavra particular. Quando Deus decidiu que nós, que somos a igreja, seríamos um povo particular, Ele quis para si um povo redimido e puro, um povo muito especial para ser como Ele é. Talvez agora você entenda porque esta carta de Paulo a Tito poderia muito bem ser intitulada A Igreja das Duas Manifestações. Agora que você já entendeu isto, gostaria de finalizar sugerindo outro título ainda melhor. Que tal? A Igreja de Três Manifestações. Entre a primeira manifestação de Cristo quando veio a salvação e a manifestação que ainda vai acontecer quando Cristo voltar, existe outra manifestação de Deus através de nós, seu povo particular. Deus, em sua providência soberana, planejou três manifestações. Deus escolheu você e eu para fazermos sua obra. Você se lembra do capítulo 15 do livro de João? Talvez você seja a única manifestação de Jesus que seu vizinho verá. Devemos ser embaixadores dele, do Senhor, seus representantes. Devemos ser Jesus para o mundo. Somos um povo particular.
A ênfase que Paulo dá nesta carta é que o povo particular de Deus que compõe a Igreja de Cristo deve zelar pela sua doutrina vivendo de maneira santa. Deus manifestou, Deus vai manifestar e Deus se manifesta através de nossas vidas, seu povo particular, todos os dias. Esta manifestação atual de Deus através da sua Igreja pode ser assim descrita. Estamos escrevendo um evangelho, um capítulo a cada dia, através daquilo que fazemos e dizemos. Os homens leem o que escrevemos, quer seja verdadeiro ou falso. Diga o que o evangelho é para você. Este é o evangelho pregado pela Igreja de 3 manifestações, que consiste na manifestação de Deus, não em Cristo quando Ele trouxe salvação, nem quando Ele voltar outra vez, mas na manifestação através de nós para todo mundo que somos seu povo particular. A terceira manifestação é o desafio da carta de Paulo a Tito. Essa terceira manifestação foi o que nosso Senhor disse quando afirmou que somos como a cidade construída sobre um monte e que não pode ser escondida. Jesus definiu claramente esta terceira manifestação quando disse que devemos ser como a candeia que ilumina toda a casa. Jesus definiu esta terceira manifestação quando disse que devemos deixar nossa luz brilhar para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Deus Pai que está nos céus. Jesus definiu esta terceira manifestação quando disse que somos o sal da terra. Jesus definiu esta terceira manifestação quando nos disse, no capítulo 15 de João, que Ele nos escolheu e para que demos frutos que permaneçam. Jesus definiu esta terceira manifestação quando nos disse que Ele é a videira à procura de ramos. Ele é a videira e nós somos os ramos. Sem Ele nada podemos fazer, mas sem nós, Ele nada fará. Jesus definiu a terceira manifestação quando mostrou em João capítulo 15 todas as razões por que devemos ser frutíferos. Infelizmente, o meu tempo acabou, mas antes de encerrar o programa, quero deixar com você este pensamento. Deus tem planos maravilhosos para a sua vida porque você faz parte do seu povo particular. Talvez você não se ache especial, você ainda não se achegou a Jesus Cristo e ainda não se entregou ao plano que Ele tem para a sua vida. Não deixe para amanhã. Pense nisso. Até o próximo programa.